Aqui quem fala é Adriano Pires do canal Aqui é Física. Hoje vamos para a nossa aula 4, Mecânica e Introdução à Cinemática. Vamos à definição de mecânica. A mecânica é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos e divide-se em 3 partes. A cinemática, que descreve o movimento sem se preocupar sobre as causas que o produzem. Primeiramente estudaremos a cinemática, onde nós veremos os conceitos de espaço, tempo, movimento, velocidade, aceleração e a classificação dos mais diversos tipos de movimento, mas sem o questionamento por que os corpos se movem. A estática, que se ocupa das condições de equilíbrio dos corpos. Na estática, analisaremos quais são as condições que permitem aos corpos ficarem em repouso, ou seja, parados, ou em outras palavras, que impedem o seu movimento. Dinâmica, que estuda a relação entre o movimento e as causas que o produzem. Na dinâmica, daí veremos o conceito de força, que permite explicar por que os corpos se movem de uma maneira ou de outra. Como eu havia dito antes, estudaremos primeiramente a cinemática, que descreve o movimento dos corpos, sem se preocupar com a causa que faz eles se moverem. Referencial. O que é referencial? Bom, eu vou dar uma definição bem intuitiva de referencial. Aqui nesta ilustração, nós temos um ônibus com um passageiro que chamaremos de cidadão A em 3 instantes, o instante T1, o T2 e o T3. Perceba que o ônibus se desloca para a direita, onde tem essas setas em vermelho, apontando. E temos aqui na calçada um pedestre, que chamaremos de cidadão B, e uma lata de lixo próximo ao cidadão B. Agora eu pergunto para vocês, o ônibus está em movimento, sim ou não? E aí, quem disse que sim? Está certo em parte. Mas vamos com calma, porque agora vem o conceito de referencial. Veja que neste caso não necessariamente o ônibus está em movimento. Mas como assim, Adriano? Você mesmo disse que o ônibus se desloca para a direita? Como ele não está em movimento? É verdade, eu disse isso. Mas eu quero que vocês percebam que isso depende do referencial que escolhermos. Por exemplo, em relação ao cidadão B, o ônibus fica mais distante a cada instante que passa, ou seja, ele está se movimentando. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção no cidadão A. Nos instantes T1, T2 e T3, o ônibus se movimentou em relação a ele? Não, né? Percebam que o ônibus está parado em relação ao cidadão A. Ou seja, para que um corpo esteja ou não em movimento, depende do referencial que nós escolhermos. Isso significa que se for perguntado se o ônibus está em movimento ou não, a resposta deve ser depende. Depende do referencial. Porque em relação ao cidadão B, o ônibus está em movimento. Veja que a cada instante eles ficam mais distantes, porém, em relação ao cidadão A, o ônibus está em repouso, ou seja, parado. Então, perceba que não há uma resposta absoluta. Os 2 acontecimentos são verdadeiros. Então, quando nos perguntarmos sobre se um corpo está em movimento ou em repouso, a resposta é depende. Depende do referencial. Então, só para concluir, os conceitos de movimento e de repouso de um corpo dependem do referencial adotado. Agora, eu pergunto para vocês, o ônibus está em movimento? Sim ou não? Ah, muito bem. Depende do referencial, né? Então agora eu pergunto, o ônibus está em movimento em relação ao referencial cidadão B? Ah, muito bem. Claro que está. E agora, eu pergunto novamente para vocês, o cidadão B está em movimento em relação ao ônibus? Não, não está. Errado, pessoal. Claro que está. Gente, se um corpo está em movimento em relação a um determinado referencial, este referencial também está em movimento em relação a este corpo. Em outras palavras, se o ônibus está em movimento em relação ao cidadão B, o cidadão B está em movimento em relação ao ônibus. Mas como assim, Adriano? O ônibus que está se movendo, o cidadão B está parado, eu estou vendo isso.
Sim, você está vendo isso, mas porque está usando a lata de lixo como referencial. Daí sim, parece que somente o ônibus se movimenta. Mas este referencial está errado neste caso, porque a pergunta é se o cidadão B está em movimento em relação ao ônibus e não em relação à lata de lixo. Perceba que a cada instante que passa, o cidadão B fica mais distante do ônibus. Então podemos dizer que o cidadão B está em movimento em relação ao ônibus, assim como o ônibus está em movimento em relação ao cidadão B. Veja que não é possível o ônibus estar em movimento em relação ao cidadão B sem que o cidadão B também esteja em movimento em relação ao ônibus. Bom, eu acho que deu para pegar, né, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo, dá uma olhada de novo. Continuando. Agora vamos ver alguns conceitos importantes. Móvel. O que é móvel? Móvel é o corpo em estudo que pode estar em movimento ou em repouso, como no caso anterior, poderia ser o ônibus. Ponto material é o corpo que tem dimensão desprezível, porém, isso depende da situação. Eu já vou explicar o que é isso que depende da situação. Corpo extenso é o corpo que tem dimensão considerável e também depende da situação. Bom, agora, para nós exemplificarmos estes conceitos, vou fazer duas perguntas para vocês. Um ônibus é um ponto material ou um corpo extenso? O planeta Terra é um ponto material ou um corpo extenso? E aí, o que vocês responderam? Vamos para a pergunta 1. Um ônibus é um ponto material ou um corpo extenso? Depende, pessoal. Depende do fenômeno em estudo. Como assim? Vou dar um exemplo. Imagine um ônibus em uma estrada ultrapassando um caminhão. O tamanho, a dimensão do ônibus é relevante? Claro que sim. Então, neste caso, podemos considerar o ônibus um corpo extenso. Agora, imagine este mesmo ônibus fazendo uma viagem. Em relação à distância percorrida durante essa viagem, a dimensão do ônibus é relevante? Claro que não. Então, neste caso, podemos considerar o ônibus um ponto material. Agora vocês acertaram a questão 2, né? Então, vamos lá. O planeta Terra é um ponto material ou um corpo extenso? A resposta é: depende. Depende do fenômeno em estudo. Por exemplo, em relação a nós, seres humanos, é muito óbvio perceber que o planeta Terra possui uma dimensão considerável. Logo, podemos considerar um corpo extenso. Agora, em relação ao universo, é fácil de perceber que o planeta Terra tem dimensão desprezível. Logo, podemos considerar um ponto material. Bom, então quando estivermos falando de ponto material ou corpo extenso, isso vai depender da situação. Trajetória. Vamos para a definição de trajetória. Para isso, vou utilizar esta ilustração de um menino que está se movimentando em sentido a esta seta em vermelho, aqui embaixo. E vejam que no início do percurso ele arremessa uma bolinha para cima, e com o passar do tempo a bolinha foi subindo e depois começou a descer, e no final do percurso ela retorna à sua mão. Então, um ponto material que se movimenta em relação a determinado referencial ocupa diversas posições com o decorrer do tempo, e a linha que liga essas posições chama-se trajetória. Mas aí vem outro conceito muito importante. A forma da trajetória também depende do referencial adotado. Como assim depende do referencial adotado? Percebam que em relação ao menino, a bolinha faz uma trajetória vertical. Aqui ela é lançada, aqui ela está subindo, aqui ela chegou na sua altura máxima, aqui ela começou a descer e aqui ela retorna à sua mão. Agora, eu quero que vocês percebam que em relação à horizontal, o menino está parado em relação à bolinha, pois eles mantêm sempre a mesma distância. Aqui é uma distância, aqui é a mesma distância, aqui é a mesma distância, aqui é a mesma distância e aqui é a mesma distância. Isso em relação à horizontal.
Já na vertical, notem que a bolinha está em movimento em relação ao menino, pois ela começa a subir e depois começa a descer. Está aumentando e diminuindo a distância, e isso implica que ela está se movimentando. Já agora, se nós ligarmos os pontos das posições da bolinha neste deslocamento, em relação ao solo ou a um observador, a bolinha faz uma trajetória parabólica, pois neste movimento é uma parábola. Logo, podemos concluir que a trajetória depende do referencial que nós escolhermos. Agora eu pergunto para vocês, então qual é a trajetória da bolinha? A resposta é depende. Depende do referencial, porque em relação ao menino, a bolinha tem uma trajetória vertical. Já ao referencial solo ou a um observador, a bolinha descreve uma trajetória parabólica. Então, para concluir, devemos sempre ter em mente que a trajetória não é uma verdade absoluta, ou seja, ela vai sempre depender do referencial que nós adotarmos. Continuando, exercício 1, pausem o vídeo e tentem fazer. E aí, vamos corrigir? Um helicóptero sobe verticalmente. Considere um ponto H da hélice principal. Determine a trajetória descrita pelo ponto H. Bom, aqui está o ponto H da hélice neste helicóptero de última geração, como vocês podem ver. Então, letra A, um helicóptero sobe verticalmente. Determine a trajetória descrita pelo ponto H em relação a um passageiro dentro do helicóptero. Primeiramente, para facilitar a resolução deste exercício, vamos nos colocar dentro do helicóptero. Imagine você ali dentro do helicóptero subindo verticalmente. Então, qual é a trajetória do ponto H? Fica mais fácil assim, né? Ele descreve um movimento circular. Por que isso? Porque o ponto H vai se manter sempre na mesma distância em relação ao passageiro. Ele só irá girar. E quando o ponto H gira, faz um movimento circular. Logo, a trajetória é uma circunferência. Agora a letra B. Um helicóptero sobe verticalmente. Determine a trajetória descrita pelo ponto H em relação a um observador localizado no solo. A hélice fará este mesmo movimento circular já visto no item anterior. Só que o observador também perceberá o helicóptero subindo. Então o ponto H descreve um movimento helicoidal, que lembra bastante o espiral aí do seu caderno. Logo, a trajetória do ponto H é uma hélice cilíndrica. Gente, não se preocupem com os nomes dos movimentos e as trajetórias. Nós aprofundaremos mais no decorrer do curso. O importante aqui é nós entendermos o tipo de movimento que é feito e a trajetória que é feita. A nomenclatura nós veremos mais adiante. Exercício 2. Pausem o vídeo e tentem fazer. E aí, vamos corrigir? Um ciclista percorre uma pista retilínea. Considere um ponto V a válvula do pneu. Determine a trajetória descrita pelo ponto V. Bom, então temos aqui esta bicicleta de última geração, o ponto V que é a válvula, e eu peço para que vocês imaginem um ciclista aqui em cima. Ele não está aparecendo, mas ele está aqui em cima. Por que isso? Porque é um ciclista fantasma, gente. Então, vamos para a letra A. Um ciclista percorre uma pista retilínea, considere o ponto V, a válvula do pneu, determine a trajetória descrita pelo ponto V em relação ao ciclista. Este é fácil, né? Como o ciclista fantasma, neste caso, está em cima da bicicleta, ele vê o ponto V girar circularmente. Então, a trajetória é uma circunferência. Letra B. Um ciclista percorre uma pista retilínea, considere o ponto V, a válvula do pneu, determine a trajetória descrita pelo ponto V em relação a um observador localizado na estrada. Este é um pouquinho mais difícil, mas nem tanto assim. Eu quero que vocês percebam que o movimento visto pelo observador em relação ao ponto V é que a válvula sobe e desce, mas ao mesmo tempo se desloca para frente, formando uma trajetória chamada de cicloide.
Exercício 3, último da aula de hoje. Pausa o vídeo e tenta resolver. E aí, vamos corrigir então? Bom, aqui nós temos este ônibus também de última geração, como vocês podem ver, e esta pequena lâmpada que resolveu cair e nos presentear com este probleminha. Então, letra A, um ônibus está se deslocando em linha reta com velocidade constante quando uma pequena lâmpada se desprende do teto. Qual é a forma descrita pela trajetória da lâmpada em relação ao passageiro do ônibus? Esta é fácil, né? Veja que nas três figuras fica claro que a lâmpada descreve um movimento vertical em relação ao passageiro do ônibus, né? Então, sua trajetória é um segmento de reta. Letra B, a mesma historinha toda, só que em relação ao observador localizado na calçada. Veja que nestas três figuras fica claro que a lâmpada descreve um movimento vertical e horizontal ao mesmo tempo para a direita, em relação ao observador na calçada. Logo, sua trajetória é um arco de parábola. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deem um like aí e nos vemos na próxima aula.